Bom dia, todos alimentados aí? Bem, eu queria muito estar aqui há muito tempo já, porque eu queria agradecer vocês, esposas. Hoje eu encontrei com 5, 6 atletas de alta performance que jogam bola às quartas à noite. Obrigado que vocês estão liberando eles. Valeu. Vocês têm que ver o jogo de alto nível que a gente tem aqui. Francinha, nosso artilheiro. Obrigado pela liberação do Francinha. É muito bom estar aqui com vocês. Quando o Hamilton e a Deone me chamaram para conversar com vocês a respeito do perdão, no dia que eles me chamaram, eu estava finalizando um segundo texto de um livro que vai sair no mês que vem, um livro sobre vários assuntos, e eu estava finalizando um segundo texto sobre perdão. Eu tinha escrito um primeiro texto sobre perdão e um outro sobre perdoar e partir. Quando eu estava finalizando esse texto, chega a mensagem. E eu entendi que isso vinha da parte de Deus, e fiquei animado mesmo de estar aqui com vocês, porque eu entendi que era um sopro do Espírito aquilo que a gente viveria aqui hoje, essa manhã. E essa primeira pergunta, que a gente já abriu a conversa, o que seria para você um erro injustificável, ela vai ficando claro ao longo da nossa conversa da manhã, sobre por que ela é tão importante. Então, eu quero convidar você para o texto de Mateus, capítulo 18, o verso 21. Mateus 18, 21. Mateus, o capítulo 18, o versículo 21. Nós leremos até o versículo 35. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Pai querido, nós estamos aqui hoje para ouvir a Tua voz, Pai. Que essa manhã que o Senhor já preparou para nós, que o Seu Santo Espírito já tem falado ao nosso coração, que essa manhã seja uma manhã de transformação, uma manhã de ensino, de mudança de rota, de transformação de relações, de renovo nos casamentos, nos lares. Que o Senhor fale conosco de uma forma muito especial, Pai. Que a Tua palavra faça sentido em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O mundo criado por Deus, ele é um mundo fraturado. O mundo criado por Deus é um mundo adoecido. E assim é porque nós somos malvados. Nós somos pessoas más. E diante dessa verdade, é importante que nós nos lembremos que ninguém passa impune disso.
Você é mau, eu sou mau. E por nós sermos maus, nós cometemos maldades. Fazer mal ao outro, intencionalmente ou não, é uma máxima na vida. É inexorável da existência. Você vai fazer mal a alguém, alguém vai fazer mal a você. A vida é assim. Mas o texto bíblico diz que Deus, ele é amor. Deus não é maldade. Deus não é malvado. Deus é amor. E nisso consiste a santidade de Deus, em uma relação plena, harmônica e constante de amor. Deus é 3 pessoas, um único ser, e isso sintetiza a expressão Deus é amor. E por isso que esse Deus que é amor convida a nós que somos malvados a amar. E o que é o amor? O amor pode ser nomeado como muitas coisas. Mas existe um teólogo inglês chamado Paul Tillich. O Paul Tillich, ele disse que o amor tem uma origem que por vezes é desconsiderada, que é a origem de unir aquilo que outrora fora separado. O que é o amor? O amor é geralmente, inicialmente, um sentimento, o amor romântico, é um sentimento que tem desejo, que tem intenção de unir uma pessoa a uma outra pessoa. Mas o amor pode também não ser um sentimento, o amor não romântico, o amor bíblico, que é o amor ágape, que é a intenção de viver, de se expressar, de cuidar, de atingir o outro como se você fosse um com ele. A necessidade dele vira a sua, a fome dele vira a sua, a carência dele é a sua, a necessidade dele de amparo, de abraço, de consolo é a sua, e por isso você se importa com a dor dele, o acolhe, o abraça e o atinge em amor, mantendo a unidade manifesta por Deus, porque Deus é assim, Deus é amor. Por isso, que nós que estamos envolvidos em uma relação de amor, nós que somos casados, tinha algum casal aqui que era só namorado ainda, não? Não, né? Todo mundo casado. Por isso está todo mundo alegre assim, com esse sorriso bonito. Ou porque comeu bolo de chocolate igual eu ali. Por isso que essa relação que nós temos é uma relação que busca a unidade. É assim, por exemplo, que o próprio livro do Gênesis conceitua o que é o casamento. Homem deixará pai e mãe, mulher deixará pai e mãe, e eles se unirão. O texto não diz eles se amarão, o texto diz eles se unirão, porque na unidade já consiste o amor. Independente do que se sente, a busca pela unidade é maior. É precedente do próprio amor, e eles se unirão, e essa união será tão profunda que eles serão como um só. Eles manifestarão aquilo que a própria Trindade é, eles manifestarão na história aquilo que a própria Trindade é pela eternidade. É a unidade do amor, a unidade da relação que faz isso. Mas essas pessoas malvadas, que são unidas e que são uma só pessoa, a partir do amor e do casamento, elas fazem mal uma à outra. Esse é o grande chabu que a gente vive. Deus nos criou para amar, Deus é amor, Ele diz que nós precisamos ser um dentro dessa relação do casamento, mas esses malvados que são um, insistem em fazer mal um ao outro, fazendo com que a unidade corra sério risco de existência. Porque como é que você vai ser um com alguém que te machuca? Como é que você vai ser um com alguém que faz doer o tempo todo? Essa é a grande pergunta. Por isso que eu creio profundamente que o perdão é a forma criada por Deus para manter a coexistência harmônica de todas as coisas. O perdão é a forma criada por Deus de manter a coexistência harmônica de todas as coisas. O nosso amor e a nossa unidade só sobrevive porque existe o perdão. Senão nenhum de nós estava aqui hoje. Ou até a gente estava, mas cada um numa mesa diferente da esposa e do marido, né? Porque se a gente não se perdoasse, se a gente não vivesse essa experiência cotidianamente, constantemente, a unidade seria quebrada. Nos primeiros passos, a unidade seria quebrada. E esse é o nosso tema hoje, perdão. E perdão é um tema que não chega em nós sem ter chegado antes nos nossos antepassados.
O apóstolo Pedro, nesse texto, ele está diante de Jesus, e Jesus Cristo, ele começa a dizer: se um irmão te ofender, fizer um mal contra você, vá até ele e o repreenda. Se ele confessar, dizer: olha, eu fiz mesmo, você me desculpe, você ganhou um irmão. Se ele não admitir o erro, vai com o segundo irmão. Se ele confessar, vocês ganharam um irmão. Se isso não acontecer, traz para a igreja, traz para a comunidade de fé. Se ele finalmente disser: ok, vocês ganharam uma pessoa, caso contrário, o que vocês separarem na terra vai ser separado também nos céus. E aí eu fico imaginando o Pedro assim diante de Jesus ouvindo, né? E aí eu cheguei lá, confrontei, ele me perdoou, já era, Pedro. Mas e aí? E ele vai ficar de bonitão, me faz mal uma vez, eu vou lá, confronto, aí me faz mal duas. Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar esse irmão aí que você está falando aí no seu ensino? Até umas 7 vezes, tá bom? Acho que o Pedro estava assim, 7 estou chutando alto, estou sendo generoso, Jesus. Até umas 7 vezes para a gente que é discípulo, para a gente que é santo, a gente que anda com você, 7, tá bom? E aí Jesus Cristo, ele responde essa pergunta quantitativa de uma forma qualitativa. Porque Pedro está perguntando a respeito da quantidade. Quantas vezes alguém vai me fazer mal e eu tenho que dizer: ok, eu te perdoo? E Jesus responde: Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Você não apenas tem que perdoar todas as vezes que alguém lhe ofender, que lhe fizer mal, que contrair uma dívida contra você, às vezes que a maldade interna de cada um de nós vier à tona, você não tem só que perdoar isso, como você precisa perdoar qualquer maldade que seja. 70 vezes 7 não é apenas uma expressão que remete à quantidade de vezes, mas remete à qualidade dessas vezes. É o número da excelência, é o número da perfeição. Você precisa perdoar plenamente, quantitativamente, qualitativamente. As palavras de Jesus são muito duras. E aí Jesus, ele começa a dar um exemplo sobre isso. E aí é engraçado que o Pedro, ele faz uma pergunta quantitativa, Jesus responde uma pergunta qualitativa. E a parábola que Jesus começa a ensinar depois não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com a qualidade do perdão e com a qualidade da ofensa. E o texto continua. E quando esse texto continua, Jesus diz assim: o reino dos céus, verso 23, é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Isso seria algo mais ou menos assim: se esse sujeito vivesse 5 vezes trabalhando sem receber um tostão, ele não pagava a dívida que ele tinha contraído com seu senhor. É isso que esse texto quer deixar claro. Essa dívida era uma dívida impagável. Quando eu perguntei assim, o que é uma dívida impagável? O que é injustificável? É esse exemplo que Jesus está dando. O que para você é uma dívida impagável, uma dívida injustificável? A gente estava conversando ali na mesa, eu lembrei de uma história. Que no casamento, parece que a gente vai tornando a dívida impagável cada vez maior. Assim. No começo do casamento, qualquer coisinha é uma dívida impagável. Eu me lembro da minha primeira dívida impagável no casamento. A Rafa, hoje, quando eu vim falar aqui com vocês, a Rafa está ensaiando para o teatro, em uma das salas aqui. Ela falou assim: amor, não me expõe não. E neste momento, eu vou descumprir a promessa que fiz a ela. Mentira, não prometi a ela. A Rafa e eu casamos. E aí, nossas primeiras semanas em casa foram assim um caos. A gente não se entendia. A gente nunca tinha brigado assim, sério, no namoro, mas no casamento foi um caos. E eu me lembro da nossa primeira briga, que foi um assunto seríssimo e gravíssimo. A Rafa comeu metade da minha esfirra de chocolate. Mas, irmãos, isso virou uma briga seríssima. Seríssima. Porque eu ligo na Cardinale. Tudo bem, seu Lucas? Mais uma vez, seu Lucas? Terceira vez essa semana? Terceira vez essa semana. E conversei e tal, pedi a minha esfirra, e chega lá as esfirras salgadas e a doce. A Rafa sempre fala assim: o que as esposas falam quando você vai pedir alguma coisa? Não quero, não.
O que eu vou fazer na sua? Dá só uma mordidinha. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, hein, meu? Na verdade, eu nem falei nada, porque eu ainda não sabia desses códigos das mulheres, né? Eu estava aprendendo ainda. E aí eu pedi lá e chegou a minha esfirra. Chegou a minha esfirra e tudo mais, e eu estava tomando banho. A Rafa, quando chegou, já pegou as dela, já comeu, e viu a minha lá de chocolate e mordeu metade. Falou, nossa, mal vontade. Nhec. Eu chego do banho, já chegou as esfirras, já chegou. Aí quando eu cheguei na mesa, o que é isso aqui? Fiquei com muita vontade. Acabei mordendo um pedacinho da sua esfirra. Eu falei, não, um pedacinho não. Você triturou a minha esfirra. Você acabou com a minha esfirra. Você acabou com o meu prazer de comer a minha esfirra. E aí ela achou a situação engraçada e ela começou a rir. Eu falei, não é engraçado. Você me desrespeitou, você me ofendeu, eu queria uma esfirra inteira. E eu fiz um show dentro de casa. E ela ria. E eu ficava com mais raiva. E ela achava mais engraçado. Essa foi a nossa primeira briga séria, que acabou com os dois sentados assim. Não, a gente precisa conversar, não dá. Cada um tem um espaço nessa casa. E o seu espaço termina na minha esfirra. Porque no começo do casamento, isso aconteceu muitas outras vezes dentro de casa, mas não gerou essa briga toda. Porque no começo da relação, parece que aquilo que é injustificável, irreparável, aquilo que é uma dívida imensa, são coisas menores. Na medida em que o tempo passa, a gente olha assim e fala, metade da minha esfirra de novo. Bom, deixa eu descer lá na comprinha e comprar um Prestígio, vai. Você desce lá e compra e está tudo bem. E você vai seguindo. O máximo que você rolar é, não come, pede mais uma, tal, mas acabou aí. Porque pede duas, né? É isso que eu falo, irmão. Eu vou colocar a mão para falar com a Rafaela. Vai me ajudar muito. A gente vai ficando mais tolerante. As coisas vão ficando mais toleráveis. A gente vai aprendendo, vai crescendo, vai percebendo que uma parte daquilo que nos incomoda é uma parte essencial de quem é o outro, da vida do outro. E esse texto, quando Jesus Cristo ele dá o exemplo de alguém que devia 10.000 talentos, ele dá esse exemplo de propósito. Porque ele está dizendo o seguinte, essa dívida era qualitativamente gigantesca. Porque existem dívidas que são muito pequenas e são reparáveis. Por exemplo, a gente foi comer uma pizza na sua casa, a gente falou assim, vamos fazer o Pix, cada um dá R$30 de Pix. Aí eu esqueci de mandar seu Pix. Aí um dia você me encontra aqui na igreja, seu coração já está assim, lá, me deve o Pix. Aí eu te encontro e na hora que eu te vejo eu lembro. Meu irmão, me perdoa. Esqueci de te mandar os R$30 do Pix, vou fazer agora. Essa dívida, ela é reparável. Eu te mandei o dinheiro, eu reparei. Eu te apresentei a minha desculpa, eu me esqueci. Eu marco uma reunião com você, meus pais moram lá na Zona Leste de São Paulo, onde eu morava também. Aí eu marco com eles, mãe, vou aí tomar um café da tarde com a senhora. Aí, em vez de chegar às 6, eu chego 6h40, 7 horas, minha mãe me esperando. Eu chego lá e falo, mãe, me perdoa, eu saí cedo de casa, mas a Marginal estava absurdamente assim, trânsito, eu não consegui chegar antes, demorei 2h30 para chegar. São desculpas plausíveis, desculpas aceitáveis, eu não tive culpa. E eu consigo reparar o dano. Agora, existem outras coisas que não são desculpáveis. Desculpável em que sentido? A palavra desculpa é tirar a culpa. Desculpar. A pessoa está culpada, você vai desculpá-la. Então, você tira a culpa dela. Por quê? Porque ela apresentou para você as culpas daquilo que ela fez. A culpa foi o trânsito, a culpa foi meu esquecimento, o culpado foi... Então você fala, ok, então não se sinta culpado, porque já que a culpa é do trânsito, não é sua. Já que a culpa é do seu esquecimento, não é sua. Já que a culpa então não é sua. Mas existem coisas que não são desculpáveis, porque não tem onde colocar a culpa. Por exemplo, você está no seu trabalho e aí puxaram o seu tapete. E aí um dia a pessoa que puxou o seu tapete, ela começa a ter uma crise de consciência, ela vem até você e diz assim, fulano, me desculpe por ter puxado o seu tapete, mas sabe qual é a situação? Que lá em casa estava apertado, As finanças estavam difíceis, a situação estava apertada, eu precisava de uma promoção há muito tempo, e você estava no cargo que eu queria, aí tive que puxar seu tapete. Tá aí, mas e como é que fica a minha casa?
Como é que fica o sustento da minha família? Você não tinha outras formas de fazer isso? Essas desculpas que são apresentadas não são suficientes para retirar a culpa daquele que apresentou as desculpas. As desculpas não casam e não justificam, no sentido de tornar justo mesmo, não justificam aquilo que aconteceu. Uma mãe que abandona um filho e depois encontra o filho e diz: filho, eu não tinha condições de criar você, eu não tinha condições de cuidar de você, e por isso eu tive que te deixar na casa da vizinha. O meu pai é adotado, meu pai foi adotado dessa forma, inclusive. Filho, não tinha como, e eu deixei você com a ciclana. Isso não é desculpa. Dá-se um jeito, corre atrás. Não é uma desculpa que diz assim: ok, tudo bem, eu cresci sem mãe nos últimos 15 anos, mas era porque não tinha um salário, então está tudo bem. Não. Para aquilo que não existe desculpa, para as dívidas que são impagáveis, para as ofensas que são impagáveis, é para que existe o perdão. Você não precisa me perdoar porque eu cheguei atrasado, porque eu peguei trânsito na marginal. Para isso você me desculpa, você não me perdoa. Você não precisa me desculpar porque eu esqueci de te pagar o Pix. Se for a quinta, me perdoar, perdão, você me desculpa. Se for a quinta vez, aí você me perdoa. Mas se for a primeira, eu apresento as minhas desculpas e você me desculpa. Agora, nesse texto bíblico, o que está acontecendo é que tem uma dívida impagável, irreparável, injustificável. Nem toda a reparação do mundo, da história, vai conseguir fazer esse homem reparar a dívida que ele contraiu. E aí o texto continua no verso 25. Como ele não tinha condições de pagar, ou seja, ele não conseguiria pagar, é irreparável, é indesculpável, é injustificável, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Esse trecho, ele remete àquilo que a gente chama de justiça humana. O que é a justiça humana? Que a gente aprendeu com os nossos filósofos, né, ocidentais. O que é a justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Isso é justiça. Se você tem um direito, eu preciso te dar o seu direito. Isso é justo. No caso desse homem, ele tinha uma dívida impagável, ele precisava pagar a dívida, então o Senhor tinha para com ele um direito. O direito de receber o valor da dívida. E se esse homem não podia pagar a dívida, era direito desse senhor vendê-lo, vender ele, a mulher, os filhos, vender todo mundo. Por quê? Porque ele tinha o direito de contrair a reparação da dívida que foi contraída. Então, o que esse trecho do texto está dizendo é que a justiça foi aplicada. Isso é importante a gente saber. Por que é importante a gente saber? Porque quando a gente dá um passo adiante no perdão, o perdão soa um pouco injusto. Isso que dói no nosso coração. É por isso que o Pedro fez a pergunta que fez. Jesus, não é injusto eu ter que perdoar de novo? Jesus, não é injusto eu ter que ligar de novo? Não é injusto eu ter que iniciar a conversa sobre o perdão de novo? Eu não sei na sua casa, mas lá em casa, um dos dois é mais assim, brigou e fica assim. O outro já fica meio agoniado. Nossa, meu, não queria estar assim, queria estar bem. Vou lá, mas eu vou lá de novo. Toda vez ela precisava entender, ele precisava entender que ele precisava vir aqui falar comigo e tal. De novo eu vou ter que abrir mão, de novo eu vou ter que ceder espaço, de novo eu vou dar um passo para trás. E nas amizades? De novo eu que vou ter que ligar. Nem parece que ela é minha amiga, parece que só eu sou amiga dela. Nem parece que ele é meu amigo, parece que só eu sou amigo dele. De novo eu. Ele soa com um grau de injustiça. Essa era a pergunta de Pedro. Não é injusto? De novo eu? Não é injusto? E aqui, no versículo 25, Jesus está dando um exemplo do exercício da justiça. Olha, se a justiça for exercida, então esse homem e sua família serão vendidos como escravos para alguma outra nação, e então a dívida será reparada. Se nós vivermos em um mundo
que aplica o tempo inteiro a justiça, é assim que vai ser. Se nós vivermos o nosso casamento o tempo inteiro aplicando a justiça, daqui a pouco um está na igreja X e o outro está na Y e não estão casados mais. Porque não é justo que o tempo inteiro você precise perdoar, você precise se entregar. Lá em casa a gente tem até uma brincadeira. Nossa, eu falei que eu não ia expor a Rafa. Lá em casa a gente tem até uma brincadeira que às vezes eu peço, amor, me perdoa. Aí ela fala assim, perdoa, né? Vou fazer o quê? Eu te jogar aqui de cima? Vou fazer o quê? Não, perdoa, não. Vamos no cartório agora. Não, eu tenho que perdoar, fazer o quê? A ideia de que a justiça, se a gente for aplicar a justiça o tempo inteiro, a gente não fica mais junto. É isso que a gente quer dizer. Se você for aplicar a justiça para com outro, seja quem for, a gente está falando de casamento, mas pode ser na sua relação com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. O perdão foi a forma que Deus escolheu de manter a coexistência harmônica de todas as coisas. A justiça é insuficiente para curar, para bancar um mundo fraturado pela maldade do nosso coração. A justiça humana é insuficiente para bancar, para tratar, para curar um mundo fraturado pela maldade do meu e do seu coração. E é isso que Jesus está tentando explicar com esse verso 25. Aplicando a justiça, toda essa família seria vendida. E no verso 26, diz que então esse servo, ele prostra-se diante do Senhor e implora: tem paciência comigo, eu te pagarei toda a dívida. Tem paciência comigo, eu te pagarei toda a dívida. E aqui eu quero sair um pouquinho da história e pensar ainda mais, aprofundar no nosso coração e nessa relação que a gente tem quando a gente comete o erro. Pense a cabeça desse homem. Eu contraí uma dívida irreparável, injustificável, impagável, e agora eu estou indo encontrar com aquele a quem devo, com o Senhor com quem contraí a dívida. Ele podia ter uma cabeça, que é a cabeça que se auto-justifica. Ah, mas o cara tem 10 bilhões, eu só devo 1 milhão, o que é 1 milhão para quem tem 10 bilhões? Você já vai se justificando, você já vai se explicando para você mesmo, tentando aliviar a própria consciência. Você pode chegar nele e dizer assim, mas pensa bem, né? Pensa pelo meu lado também. Lembra a situação que estava no país? Eu não conseguia, eu precisei pegar dinheiro emprestado, aí minha dívida acumulou. Ele poderia apresentar desculpas. Ele poderia tentar justificar-se perante a própria consciência. Ele poderia fingir que o que ele fez não era tão grave assim, a dívida não era tão grande assim. Ele podia, inclusive, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer, ele podia, inclusive, pedir perdão. Mas ele não faz nenhuma dessas coisas. Você sabia que a Bíblia nunca em nenhum lugar diz para você pedir perdão para o seu próximo? A Bíblia diz para você perdoar o seu próximo. Mas quando você pede perdão, você está dizendo ao outro que você não quer reparar o que você fez, você não vai reparar o que você fez, você não vai tentar lidar com isso, e que se ele quiser você na relação, então ele vai ter que te perdoar e ficar com ônus. Você está sendo um folgado. Eu sei que a gente aprendeu assim, mas a gente está sendo folgado. Você chega no outro apresentando assim, olha, eu quero que você me trate de tal forma com esse mal que eu fiz a você. Eu quero que você me livre desse mal que eu fiz a você. Eu me lembro uma vez, eu tive que conversar com 2 empresários que tinham negócio juntos, 2 sócios. E os 2 sócios estavam furiosos um com o outro, porque um sujeito pegou a parte dele da empresa e vendeu, e ele ganhou muito dinheiro com isso, ficou rico, e o outro entendia que a parte que ele vendeu também tinha uma parte dele lá, mas que não estava nos contratos, então o outro cara estava roubando um dinheiro dele. E era dinheiro alto, assim, dinheiro grande. E eu, no meio disso, pensando, bom, como eu estou aqui resolvendo, eu vou querer uma parte. E eles ali, né, bravos um com o outro e conversando, e eles, inclusive, até hoje, infelizmente, não se falam, não se perdoaram. Até que um deles, finalmente, o que vendeu a empresa e estava lá com um dinheiro que não era dele, um deles diz assim para o outro, olha, tudo bem, você tem razão,
eu me arrependo pelo que eu fiz, me perdoe. O outro do outro lado falou: finalmente, é claro, você é meu amigo, você é meu irmão, é claro que eu te perdoo, finalmente. Mas como vai ficar? Quanto você está disposto a abrir mão? Ele: não, estou querendo abrir mão de nada, estou dizendo para você me perdoar o que eu te fiz, mas eu não vou te dar dinheiro nenhum, não. Aí o outro falou: então você está pedindo perdão? Coisa nenhuma. E ele estava certo. Quando uma pessoa pede perdão e pede para você arcar com o ônus daquilo que ela te fez, ela não está fazendo algo que a Bíblia manda. Porque o servo desse exemplo, ele tenta reparar a dívida, mesmo que a dívida seja irreparável. Ele tenta pagar a dívida, mesmo que a dívida seja impagável. O que nós devemos fazer, uns para com os outros, é dizer: eu me arrependo. Eu fiz isso contra você e eu me arrependo. Se eu pudesse mudar isso, se eu pudesse reparar o que eu fiz, se eu pudesse voltar atrás, eu não posso. Mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu estou disposto. Mas eu sei que a dor que eu te causei é grande demais. Eu não sei se existe algo, mas se houver, eu estou disposto. O papel de quem errou é buscar a reparação, é tentar, é se mostrar arrependido, é se colocar à disposição. Agora, o que foi ofendido, o que tem um direito, o papel deste é perdoar. E aí, esse trecho, ele é o trecho que para mim sintetiza o que é biblicamente o perdão. Versículo 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele. O que é ter compaixão? É se identificar com a fraqueza do outro. Ele se identifica com a fraqueza dele. É como se ele dissesse: bom, eu sei que dessa vez é você, mas poderia ser eu. Eu também sou um malvado. O mal também habita em mim. E talvez se eu tivesse cedido à maldade, talvez eu tivesse agora na situação em que você se encontra. Você se compadecer é você perceber a miséria do outro. Inclusive a palavra misericórdia vem daí. Compaixão, misericórdia. Você reconhecer a miséria do outro, aquilo que há de mal no outro, de ruim no outro, e se identificar com isso. Então esse Senhor, ele se identifica com isso. Ele reconhece a miséria do outro. Ele se compadece do outro. E porque se compadece, ele cancela a dívida. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto para perdoar é ter compaixão, misericórdia, compreender completamente o outro, se compreender como ele. Um ser humano faz isso aí mesmo, e eu sou um ser humano e já fiz isso aí. Às vezes não exatamente esse erro, mas cometi outros que doeram tanto quanto em outras pessoas. Eu me reconheço no sofrimento que você causou a mim e a você mesmo, porque eu sou desse jeito aí também. E por causa disso, eu cancelo a dívida. O que é cancelar a dívida? É você arcar com o ônus daquilo que foi feito contra você. Arcar com o ônus daquilo que foi feito contra você. Eu me lembro que uma vez cuidei de um casal que houve traição do casal. Um marido bom, um homem bom de caráter, mas cometeu um deslize ao longo do caminho. Ninguém descobriu, ele levantou a mão, confessou, trouxe para a igreja, falou com a esposa. E ela falou: ok, então vamos lá, eu vou te perdoar, é tempo da gente recomeçar a nossa história. E uma vez eu perguntei para ela assim: daquilo tudo que a gente viveu hoje, eles estão mega bem, graças a Deus. Inclusive, lideram um grupo de casais em outra igreja e ajudam muitos casais com isso. E uma vez eu perguntei para ela assim: qual foi a parte mais difícil para você disso tudo? E ela falou assim: eu nunca quis que ele se sentisse culpado ou que ele se sentisse em dívida. Nunca quis isso. Eu realmente cancelei a dívida dele. Mas a parte mais difícil foi reconhecer que a dívida dele eu que ia ter que pagar. Porque eu tive que ir para a terapia. Eu tive que reconhecer os olhares dos outros assim, de ah lá, que besta, feio, o cara fez, aprontou, olha lá, ela lá como está. Eu precisei mudar de trabalho, porque a minha queda de rendimento foi absurda, fui mandado embora, e eu precisei mudar de trabalho e correr atrás de um outro emprego.
eu precisei ir para terapia, eu precisei ser pastoreada. A minha maior dificuldade foi arcar com o ônus da dívida. Isso é muito importante. Perdoar não é uma coisa mega bonitinha. Ai, que legal, vamos perdoar, igual o Teletubbies. Não. É doloroso, é difícil. Nós estávamos ali naquela mesa e eu não lembro quem, mas uma das pessoas disse assim, perdoar é uma decisão mesmo, porque ninguém vai sentir no coração de perdoar. Ai, que vontade de alguém fazer mal hoje para eu dar uma perdoadinha. Isso não existe, é difícil. E o que ela estava me dizendo é, eu decidi perdoar. A gente venceu, eu me compadeci dele, eu entendi a dor dele, o sofrimento que ele causou a ele e a mim. Eu não queria imputar a ele uma dívida, eu não queria que ele ficasse sobrecarregado com o mal que ele me fez. Mas como foi difícil eu ter que arcar com essa dívida, eu ter que arcar com esse ônus. Eu fui para terapia, eu perdi meu emprego, eu fiquei sendo pastoreada por meses. As pessoas olhavam para mim como atraída, como foi difícil, como doeu, como me machucou. Porque o perdão, ele exige de nós que nós arquemos com o ônus da dívida. Como é difícil arcar com o ônus da dívida. E o texto diz que esse Senhor fez isso. E por fim, ele deixou ir. Compadeceu-se dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir, o libertou. É quando você finalmente diz assim, olha meu irmão, olha minha irmã, olha meu marido, olha minha esposa, viva em paz você, a sua consciência, você não me deve nada, você está completamente perdoado, purificado, esse não é mais um tema entre nós, isso não vai medir a nossa relação, quando os dias estiverem bons eu não me lembrarei disso, ou melhor, não lembrarei você disso, porque às vezes a gente se lembra, mas eu não lembrarei você disso, quando os dias forem maus eu também não lembrarei você disso, eu não jogarei isso na sua cara, as nossas brigas que estão por vir, são as que estão por vir, mas isso aqui ficou para trás, um pano foi colocado sobre isso, você está livre, viva livremente em nome de Jesus. Uma coisa que acontece dentro do casamento, quando alguém comete um erro irreparável, um erro grave, é que a pessoa que cometeu o erro e foi perdoada, ela ainda se sente em dívida. Aí a pessoa se torna a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo. Sábado de manhã, chega em casa, café da manhã e flores. E aí você entende que está amando, que está expressando e etc. Mas a pessoa que acabou de te perdoar, ela sabe que você está tentando pagar uma dívida. Mas ela já disse que você não tem dívida. Eu não estou dizendo não seja alguém incrível, não é isso, seja alguém incrível. Mas não porque você tem uma dívida, mas porque você tem um amor que explode no seu peito. Seja alguém incrível porque você ama, porque você quer manter a unidade, apesar da dívida ter quase abalado a unidade. Você quer manter a unidade, porque é nisso que consiste o amor. Se compadeceu, perdoou-lhe a dívida e então deixou ir. Se você decorar isso nessa manhã, eu vou sair daqui satisfeito. Aquilo que é desculpável, a gente desculpa. Aquilo que é indesculpável, a gente perdoa. E perdoar é se compadecer, perdoar a dívida e deixar ir. Precisa libertar a pessoa, tanto no seu coração, quanto libertar a pessoa para que ela viva a vida dela também. Para que ela tenha paz também com a vida dela. Isso seria suficiente para nós hoje já. Mas eu queria, para terminar, falta 3 minutos, eu acho que dá tempo. Para terminar, eu queria só colocar um asterisco aqui no final. Porque propositalmente, eu quis iniciar dizendo que nós vivemos para ser a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, portanto nós nascemos para amar, e a essência do amor é a união do separado. E que o casamento é a representação mais profunda disso, porque nós somos um quando casamos. O casamento, a consistência dele não está necessariamente no sentimento, mas na busca contínua pela unidade. E o perdão é a forma que Deus escolheu de nos manter unidos em amor, mesmo apesar de sermos malvados. Isso aqui é a síntese de tudo que eu falei hoje. Mas, antes de concluir, eu preciso dizer uma coisa. Que na hierarquia do Evangelho, existe um bem que é mais importante ou mais inviolável do que a unidade. Esse bem é a vida.
a vida importa mais do que a unidade. Como assim? Do que você está querendo falar, pastor? O que eu estou querendo te dizer é que, por vezes, o mal que cometem contra você viola a sua vida, viola quem você é, viola a sua existência, destrói os seus dias, impacta constantemente a sua história. Por exemplo, você é agredida pelo seu marido. Uma vez eu preguei uma mensagem também sobre sexo, muito parecida com a que eu preguei aqui. E aí, quando eu desci do púlpito, veio uma mulher e falou assim: pastor, o meu marido me estuprou. Isso faz 15 anos, eu o expulsei de casa. Eu não fiquei mais com ele, mas as marcas em mim estão aqui até hoje. Eu não consigo me relacionar com ninguém. E às vezes fui a igrejas que me culparam por ter separado do meu marido em um ato conjugal comum. Olha o absurdo. A sua vida é inviolável. Quando a sua vida está em risco, você não tem que querer, desejar manter a unidade. Mas como fazer isso se o perdão também é inviolável? Como é que eu uno essas duas realidades? Eu preciso proteger a existência, eu preciso proteger a vida, mas eu preciso perdoar. Como é que eu faço isso? Então, geralmente a gente pensa que as duas coisas, elas são dissociadas. Mas é possível viver essas realidades de forma indissociável. É possível que você perdoe, que você diga: olha, você não me deve mais nada. A dívida que você contraiu contra mim, ela está perdoada. Eu vou arcar com o ônus disso. Eu vou para a terapia. Eu vou me curar. Eu vou me cuidar. Eu vou lidar com o mal que você me fez. Você está livre, você não é um devedor para mim. Mas eu preciso ir embora. Isso é sobre perdoar e partir. Partir não porque não ama. Partir não porque tem raiva. Partir não porque odeia. Partir não porque se acha superior. Mas partir porque decidiu proteger a vida, que é um bem inviolável. Partir porque compreendeu que permanecer faz o outro ser ainda mais malvado e eu ser um alvo fácil para a maldade. Partir porque tentou de tudo, teve todas as conversas, porque perdoou várias vezes e ficou insustentável a convivência. Antes da unidade existe a vida. A vida. E a vida é um bem inviolável. Se necessário, perdoe e parta. Por que eu estou falando disso só no final? Para deixar claro que o ideal é você perdoar e permanecer, ao menos que a sua vida esteja em risco. Quando a vida está em risco, quando você é abusado, abusada, estuprado, estuprada, violentado, violentada, quando você é agredido, você é agredida, quando você vive um abuso psicológico profundo que tem transformado você em uma pessoa que você não é, tem te dilacerado, tem te machucado, você virou uma dor, porque você se relaciona com um fulano ou com a ciclana, você é uma dor ambulante. Nesse momento, em nome de Jesus, saiba que a sua união mais profunda é com Deus, que é seu Pai, que te ama, que te quer bem. Tenha forças, crie forças para sair de uma relação assim. Não com raiva, não com ódio, não sem perdoar. Perdoe. Mas, se você chega nesse limite, é tempo de perdoar e partir. Se você conhece pessoas nesse limite, não force essas pessoas a ficarem em relações assim. Eu me lembro de uma vez que um homem chegou e falou assim: pastor, eu preciso confessar uma coisa, eu tenho agredido minha esposa. E aí o pastor falou: ok. E aí, como que ela está? Está machucada, está com o olho roxo, inclusive eu fiz isso antes de ontem, mas dessa vez ela está com dificuldade de me perdoar. Aí o pastor falou: não, de maneira nenhuma, ela precisa te perdoar. Então vamos na sua casa. Foi lá na casa, fez a esposa, falou com a esposa ok, perdoou e tal.
Quando eles estavam saindo de casa, chega a polícia na casa. Aí o homem falou, o que é isso? Aí o pastor falou, acabei de te denunciar. Ué, mas você não falou que ela tinha que me perdoar? Eu confessei para você, e a misericórdia, o perdão. Ele falou, meu irmão, você está perdoado pela sua esposa, por Deus, e agora você precisa responder pelos seus erros. E se for necessário, eu te visito na cadeia. Deus te abençoe. Tem coisa que é crime. Crime. O perdão de Deus o alcançou, o perdão da esposa tem que o alcançar. Mas é necessário que a justiça seja feita para que a violência pare, porque a vida é um bem inalienável. A vida é um bem inalienável. Diante de tudo isso que eu disse, pense para você, o que é injustificável? O que é que existe no seu coração que se o outro fizer a você, isso é irreparável, isso é injustificável, isso é indesculpável, não dá para apresentar desculpas plausíveis. O que é? Para isso aí existe o perdão. Deus está convidando você a perdoar. E o texto termina de uma forma que é muito radical para nós, mas é o texto bíblico e a gente precisa ler e acreditar nisso. O texto termina com esse conservo perdoado saindo, ou melhor, esse servo perdoado saindo e feliz, porque foi perdoado. Até que chega um conservo e também ele vai exigir a dívida desse conservo. O conservo diz a mesma coisa que ele. Eu não tenho como te pagar, mas tem paciência que eu vou te pagar. Ele diz, não senhor, pode ir para a cadeia. Pode ir lá ser preso e etc. Quando o senhor da parábola descobre isso, pega o servo que havia sido perdoado e disse, por que você não fez com o seu conservo aquilo que eu fiz a você? Por causa disso, você agora também não está perdoado e você vai ter que me pagar toda a dívida que você contraiu de forma punitiva. E aí Jesus termina com uma palavra que é quase uma maldição para os nossos ouvidos. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Por que a gente perdoa? Porque é um mandamento. Deus só está exigindo de nós aquilo que Ele mesmo fez. Todos nós contraímos dívidas imperdoáveis, indesculpáveis, injustificáveis, irreparáveis contra Deus. Mas Ele tem sido infinito em amor, infinito em misericórdia e perdoado cada um de nós. E o que Ele tem dito é, vai e faça o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo seu evangelho, a sua boa notícia, Pai. Obrigado pelo confronto do teu Espírito, pelo consolo do teu Espírito, pela orientação da tua palavra. Deus, em nome de Jesus eu te peço, se há pessoas aqui, Pai, que precisam lidar com o perdão, seja o perdão ao marido, à esposa, ao sogro, à sogra, família, amigos, enfim, ao pastor, Pai, em nome de Jesus. Se existem pessoas aqui que precisam lidar com o perdão, porque estão com o coração rancoroso, amargurado, machucado, entristecido, eu peço ao Senhor que o teu Santo Espírito sopre vida em seus corações. Sopre o perdão, a misericórdia, a tua graça em seus corações. Fortaleça, ajude, ampare, para que elas consigam dar esse passo do perdão. Perdão para prosseguir, perdão para continuar, mas o mais importante, perdão para se perceber humano, se perceber perdoado pelo Senhor, perdoada pelo Senhor. E decidir continuar na tua graça. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um dia em paz. Cuide das nossas famílias, cuide dos nossos casamentos. Entregamos o restante dessa manhã ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.